escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Carolina Pavese, tudo bem com você? Tudo ótimo, estamos aqui em agosto, iniciando mais um ano letivo para nós, né, Geraldo? Aquele semestre que a gente já conta com as férias longas do final do ano, tem Copa, tem eleição, então vai ser um semestre de muitas emoções. Mandaram um meme lá no grupo dizendo que é para aguentar que tem só 2 ciclos menstruais até o Bolsonaro perder no primeiro turno, é isso mesmo, não? Eu discordo, porque eu acho que com tanta tensão o ciclo fica bem irregular, então é possível que altere bastante ao longo desse semestre, mas... Os apoiadores do Chutando a Escada sempre pondo um sorriso no nosso rosto, né? De algum jeito nessa bagunça toda. Mas hoje a gente tá aqui para falar com a Thaís Yeshinsky Batista. A Thaís é graduada em Relações Internacionais pela URGS, que, se você não sabe, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política pelo IESP, da UERJ, e vem bater um papo aqui com a gente sobre Venezuela, nessa parceria que a gente tem com o OPSA já há alguns meses, discutindo aí temas da América do Sul, da política internacional do continente. Thaís, obrigado por você topar bater esse papo com a gente. Tenho certeza que vai ser muito divertido. Obrigada, Geraldo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que o espaço de vocês é muito importante para disseminar informação de qualidade sobre relações internacionais, então estou super contente de poder estar hoje com vocês conversando sobre Venezuela, que nunca é um tópico fácil, né? Mas vamos lá. Ô Thaís, no último episódio aqui, o Felipe falou que a gente gosta de fofoca. Me diz uma coisa, por que tem tanto gaúcho e gaúcha lá no Ops, hein? Tem você, tem a Marília, tem o Diogo, da onde vem essa... É um projeto estruturado de colonização do Opsa pelos gaúchos. Entendi. Tem centro de tradições gaúchas no Rio aí, não? A gente tá criando ainda, é um projeto. Geraldo, na verdade, aquele lema "o Sul é meu país" não vingou, então eles resolveram fazer o Brasil meu país e colonizar, entendeu? Antes era separatismo, agora é invasão, uma diáspora dos gaúchos. Que sejam esses gaúchos aí do IESP, que só tem gente boa. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pro norte da Venezuela. E Venezuela que é um grande tema, né, Thaís? O Venezuela entrou no discurso político brasileiro aos trancos e barrancos, sempre como uma ameaça. A gente já fez alguns programas aqui sobre Venezuela, com o Leonardo Valente, lá da UFRJ, também com a Carol Pedroso. Então, eu queria bater um papo um pouco com você, fazer um pouco um apanhado, né, da política contemporânea na Venezuela, e você estava comentando com a gente que você trabalha muito com as instituições, né, da política venezuelana. Tinha gente que dizia que o Brasil ia virar Venezuela se o Bolsonaro não fosse eleito, né? Eu estou achando que o Brasil está virando a Venezuela porque o Bolsonaro foi eleito. O que você tem a dizer para a gente sobre as instituições na Venezuela e como anda esse nosso vizinho do norte? Pois conversar sobre Venezuela aqui no Brasil é sempre um desafio, né? Porque é um assunto envolto em paixões e análises que acabam sendo superficiais e não orientadas pelo estudo analítico de um processo que é complexo, que é o processo político na Venezuela, né? Então é sempre um desafio tratar disso e essa provocação sobre o Brasil estar virando uma Venezuela, né? A gente tem hoje o governo com mais número de militares dentro do executivo. Então é uma comparação que se vale, porque é o que acontece hoje na Venezuela também, né? Então, curioso. Mas, enfim, eu, dentro do OPSA, eu estudo Venezuela e eu opto por fazer uma análise das sucessivas crises que a Venezuela passa e como que as instituições do país se acomodam e surgem e deixam de existir nesse processo de longa crise que o país enfrenta, pelo menos desde 2013, com a morte do Hugo Chávez, né? Então, a Venezuela
tinha um presidente, passou a ter uma assembleia, 2 assembleias, 2 presidentes de assembleia. Então, é uma profusão de instituições e de poderes que competem entre si, que aprofundam ainda mais a crise econômica e política e social que a Venezuela enfrenta, né? Então, eu brinco que hoje a crise é uma normalidade dentro do sistema político venezuelano, né? Então, é um pouco nessa linha que eu desenvolvo a minha pesquisa dentro do OPSA. Então, começando a falar sobre crise, acho que um marco dessa situação de crise que a Venezuela enfrenta é a morte do Hugo Chávez em 2013 e a eleição do Nicolás Maduro, cerca de um mês depois da morte do Chávez, por uma margem muito apertada de votos contra o principal líder da oposição até então, o Henrique Capriles, e essa eleição, por essa margem apertada de votos, ela foi questionada pela oposição. Em 2014, para além desses questionamentos, as condições de vida na Venezuela elas começam a se deteriorar com situação de hiperinflação, crise de abastecimento, apagões. Então, surgem protestos mais significativos, né, na Venezuela. Inclusive, em fevereiro de 2014, um dos principais líderes da oposição, Leopoldo López, é preso nesses protestos. Então, a situação política ela se encaminha para essa crise se tornar mais aguda, né? O resultado dessa piora dos indicadores sociais é a vitória da oposição nas eleições parlamentares de 2015, quando pela primeira vez a oposição passa a ter a maioria dos assentos na Assembleia Nacional, e o chavismo ele passa pela primeira vez na sua história a ter que conviver e governar com uma Assembleia Nacional que não era mais controlada pelo chavismo, né? Essa situação ela se continua e os protestos nas ruas continuam nos anos de 2016 e 2017. E em 2017, o governo do Nicolás Maduro ele convoca eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, porque o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela tinha declarado a Assembleia Nacional eleita em 2015 como um desacato. E nessas eleições de 2017 para a Assembleia Nacional Constituinte, a Mesa de Unidade Democrática, que é a coligação em que os partidos da oposição se juntavam para concorrer às eleições, ela opta por não participar dessas eleições. Então, como consequência, a Assembleia Nacional Constituinte é dominada pelo chavismo. E a partir de então, a Venezuela passa a ter 2 poderes legislativos concorrentes, a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, e a Assembleia Nacional Constituinte, controlada pelo chavismo. Então, esse é mais um marco de como a crise na Venezuela vai se aprofundando. Em 2018, ocorrem eleições presidenciais, em que a Mesa de Unidade Democrática também opta por não participar, e, ainda assim, parte da oposição participa, e o resultado é a reeleição do Nicolás Maduro, com 67% ou 68% dos votos, e uma demonstração de como a oposição, nesse momento, estava fragmentada, porque parte dela participou do pleito, né? E, a partir de 2019, com a posse do Nicolás Maduro, surge um novo ator dentro da política venezuelana, que é o Juan Guaidó, que até então era uma pessoa que não era conhecido internacionalmente como um representante da oposição, mas que surge e se autoproclama presidente da Assembleia Nacional. Então, nesse momento, a gente passa a ter, além de 2 poderes legislativos na Venezuela, também passa a ter 2 presidentes, um presidente que foi eleito e um presidente que se autodeclarou, que é o Juan Guaidó. Então, mais um marco desse aprofundamento da crise venezuelana. Só para eu ver se eu entendi, ele era presidente da Assembleia Nacional e se declara presidente do país, não é isso? Ele é eleito presidente da Assembleia Nacional, aquela Assembleia que é controlada pela oposição, e com a posse do Nicolás Maduro, parte dessa oposição julga que a eleição do Nicolás Maduro não foi legítima, logo não haveria um presidente legítimo no país, e o Juan Guaidó, usando a interpretação dele da Constituição, se autoproclama presidente. Então ele passa a ser tanto presidente da Assembleia Nacional quanto o presidente da Venezuela. E ele é prontamente reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Grupo de Lima, só que o reconhecimento dele acaba aí, né? Então ele não tem legitimidade dentro da população venezuelana e ele também não tem controle das Forças Armadas. Então um marco dessa ascensão e queda
do Juan Guaidó é o dia D, que é um dia em que, cerca de um mês depois de que ele se autoproclama presidente, ele chama ajuda humanitária para entrar pela fronteira do Brasil, da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia, em caminhões, e esse dia D, que foi, enfim, mobilizado, teve show na fronteira e tudo, não acontece porque os militares não deixam esses caminhões entrarem, então é um total fracasso e também um demonstrativo de como o Juan Guaidó, na verdade, não tinha controle nenhum sobre a Venezuela e era um presidente apenas reconhecido internacionalmente por por Estados Unidos, União Europeia, enfim, esses países. E esse breve existência do Juan Guaidó como um representante da oposição, ele vai se erodindo no ano de 2019. Então, em setembro de 2019, o Maduro, ele anuncia um acordo com parte minoritária da oposição, e com esse acordo, os deputados do PSUV, do partido do Nicolás Maduro, voltam à Assembleia Nacional e começam a organizar a formação de um novo Conselho Nacional Eleitoral para organizar eleições legislativas em 2020. Então, 2019 é marcado pelo surgimento do Juan Guaidó, mas também mostra o seu enfraquecimento e a sua total falta de legitimidade dentro do país. E outro fato curioso desse enfraquecimento do Juan Guaidó é que em 2020 são feitas novas eleições para a Assembleia Nacional da Venezuela e ali são eleitos 2 presidentes para a Assembleia Nacional. Então, o Guaidó é reeleito por parte da oposição e surge um outro nome, o Luiz Para, que também é eleito. Então, nesse momento, a Venezuela passa a ter 2 poderes legislativos, a Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional Constituinte, 2 presidentes, o Nicolás Maduro e o Juan Guaidó, e também 2 presidentes da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó e o Luiz Para. Então, mais um marco da crise institucional profunda que a Venezuela vive, né? Na prática, como isso funciona? Como se opera no dia a dia, né? Tem essa questão que depois a gente volta desse reconhecimento internacional, essa divisão entre esse apoio ao Guaidó e oposição ao Maduro, né, que você pontuou, mas como se legisla na prática com duas assembleias e com 2 presidentes? Elas, na verdade, não acontecem, assim, o Juan Guaidó, a presidência dele é só o diálogo, não é uma presidência de fato, e os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, eles não foram para frente, tanto é que quando acontecem essas eleições em 2020, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte são encerrados e não existe uma nova Constituição. Então, nesse momento, em 2019, quando os deputados do PSUV voltam para a Assembleia Nacional, é essa Assembleia Nacional que volta a, enfim, exercer o poder legislativo, né? Mas enquanto isso não acontecia, em teoria, a Assembleia Nacional Constituinte, as ações dela eram reconhecidas pelo governo do Nicolás Maduro e as ações da Assembleia Nacional, controlada até então pela oposição, eram reconhecidas pela oposição. Então, ficavam 2 poderes concomitantes ali, mas, de fato, quem tinha poder no executivo era o Nicolás Maduro, né? Característica da Venezuela e da grande crise que ela enfrenta desde o início da década de 2020, né? Essa dissolução da Assembleia Nacional Constituinte está atrelada ao retorno dos representantes à Assembleia Nacional e está atrelada também à eleição desse segundo presidente na Assembleia Nacional? Não, a Assembleia Nacional Constituinte, tem os seus trabalhos descontinuados depois dessa eleição legislativa que acontece em dezembro de 2020. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Desculpa, eu vou sair numa tangente aqui, mas você até já começou a responder isso. Ato contínuo, do ladinho ali, na Bolívia, a gente tem uma crise, o Evo é obrigado a renunciar, os vice-presidentes líderes vão renunciando, e você também tem uma congressista, uma senadora, que se autoproclama presidente do país e consegue governar por quase um ano e meio. O que explica isso? Por que num caso, né, essa situação de crise, Áñez, né, conseguiu, enfim, tomar o controle do executivo e o Guaidó ficou aí vendido nessa história, não conseguiu nada além de reconhecimento internacional? Eu acho que a chave explicativa disso, Geraldo, é o apoio das Forças Armadas, né? A Jeanine Áñez, ela teve o apoio dos militares, eles
enfim, estavam com ela quando ela tomou eu não lembro agora o nome da sede presidencial da Bolívia, mas eles estavam com ela quando ela deu esse golpe. E no caso do Guaidó, ele não teve nunca esse apoio dos militares, né? Ele disse que teria, mas no dia D, quando era para os militares realmente apoiarem ele, eles não apoiaram, e os militares eles continuam no governo do Maduro, e isso é também um dos principais fatores explicativos do Maduro ainda continuar no poder, né? Ele ainda tem um respaldo forte dos militares, apesar dele em si não ser militar como Chávez era, ele ainda tem controle e apoio dos militares para se manter no poder, coisa, enfim, que o Guaidó não tem e que a Jeanine Áñez tinha, mas, enfim, deixou de ter isso, a Marília explicou bem no episódio passado. Para continuar entendendo um pouco mais esse cenário, né? Então a gente tem um líder de oposição isolado, autodeclarado, que tem um apoio forte de países estratégicos, de atores internacionais importantes, né? Então isso talvez dá uma certa, não legitimidade, mas um reconhecimento ainda para essa existência dele enquanto presidente autodeclarado, e por outro lado Maduro com o apoio dos militares, e quando a gente pensa na Venezuela, nesses processos eleitorais e no apoio à população, a gente tem uma leitura muito enviesada aqui no Brasil sobre isso, né? Então eu queria te pedir para explorar um pouco mais esses atores da sociedade civil, quem apoia, quem não apoia, o que houve de mudança. Já identificou um grupo, né, os militares, que pelo que você coloca um apoio fundamental para manter o Maduro resistente a qualquer tentativa de tirá-lo, e que talvez seja um fator também que dificulte uma ação externa para tirá-lo também, porque aí significa lutar contra o exército, né? Então tem um aliado blindando ali o Maduro. Mas quem mais se coloca a favor do Maduro? Quais são esses grupos e que mudanças houveram ao longo dessa década nesse sentido desse apoio? Com certeza, Carol. Os militares, eles são um fator explicativo importante para a situação na Venezuela. Inclusive, estava falando sobre dissuadir invasões militares. É importante lembrar que em maio de 2020, a Venezuela sofreu uma tentativa de invasão, né? Um grupo mercenário pela fronteira ali da Colômbia, na costa venezuelana, tentou invadir o país e sequestrar o Maduro e mandar ele para os Estados Unidos. E grande parte enfim, para além da tosquice que foi essa operação, os militares venezuelanos conseguiram dissuadir isso, e inclusive os militares colombianos não se negaram a se envolver nessa atuação, porque eles sabiam que os militares venezuelanos estavam ali e iriam reagir caso acontecesse qualquer coisa. Então, é um fator explicativo muito importante para a Venezuela, os militares. Mas falando de outros atores, eu acho que é interessante a gente analisar a trajetória do Guaidó, porque ele mostra que em algum momento ele conseguiu unificar a oposição, mas essa força dele não foi suficiente, e o enfraquecimento dele acontece com o fortalecimento de outros nomes da oposição que já haviam sido fortes antes do surgimento do Guaidó e que voltam a tomar força. Então, o Henrique Capriles, por exemplo, que é o líder da oposição que concorreu com o Maduro em 2013, em 2020 ele volta a fazer declarações públicas no sentido de que a estratégia que o Juan Guaidó estava adotando já não era ideal e não estava solucionando os problemas da Venezuela. O Henrique Capriles chama o Guaidó de governo da internet e diz que a Venezuela precisa de ações que resolvam os problemas da população, que é uma população que enfrenta diversos problemas de saúde, de educação, de acesso a alimento e água. Então, o Henrique Capriles ele ressurge em 2020 como um dos líderes da oposição, né? E é interessante notar que ele é um dos atores que incentiva a participação da oposição nessas eleições legislativas que eu estava comentando antes. Ele e outro líder da oposição, o Stalin Gonzalez, eles, com a mediação da Turquia, começam a conversar com o Maduro para que a oposição volte a participar dos processos eleitorais da Venezuela. Então, isso acontece em 2020 e o governo também em 2020
para além desse movimento da oposição, o governo também passa a dar sinais de que estaria disposto a conversar com a oposição, enfim, com outros atores na direção de uma solução para a crise. Então, em 2020, o governo Maduro convida a ONU e a União Europeia para serem observadores dessas eleições legislativas que eu estava falando, e essa foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2006. Então, é um indicativo de que o governo Maduro também estava disposto, pelo menos, a mudar a sua forma como estava organizando os pleitos desde 2013. Então, eles convidam esses organismos que acabam não enviando observadores para essas eleições de 2020, mas que enviam observadores para as eleições regionais que aconteceram em 2021. Bom, falando um pouco, então, sobre essas eleições, o principal resultado é que o chavismo ele volta a controlar essa Assembleia Nacional, e aí acontece isso que eu estava falando antes da Assembleia Nacional Constituinte deixar de existir, porque a Assembleia Nacional passa, então, a ter a maioria dos assentos controlados pelo partido do Nicolás Maduro. E, além disso, apesar dessa aparente normalidade em que voltaria a existir apenas um poder legislativo na Venezuela, isso não significa que a crise deixe de estar acontecendo, porque foi um processo eleitoral em que teve a participação, a votação na Venezuela não é obrigatória. Então, existem taxas de participação baixa, mas nessa eleição de 2020 foi um recorde em que 69% ou 70% da população não foi, que poderia ir às urnas, não foi. Então, apesar de existir indicativos de que a crise poderia estar sendo solucionada, também há indicativos de que a população, na verdade, não legitima esses processos eleitorais que estão sendo organizados, né? Então, é contraditório nesse sentido. Mas, apesar disso, em teoria, com essas eleições, a Venezuela volta a ter apenas um poder legislativo e, com essas eleições, o Guaidó deixa de ter o seu cargo oficial, então, porque ele não participou das eleições, então ele, em teoria, também não seria mais o presidente autoproclamado, porque ele não teria mais o seu cargo. Então, esse é a situação da Venezuela no final de 2020. Bom, passando então para 2021, o ano de 2021 é marcado na política venezuelana pela organização das eleições regionais que acontecem em dezembro desse ano. E também, em 2021, acontece uma mudança significativa da política externa dos Estados Unidos em relação à Venezuela, porque é quando o Biden assume o poder e há uma mudança com relação a como os Estados Unidos se porta em relação à Venezuela. Então, o governo Trump ele adotou, enfim, políticas isolacionistas contra a Venezuela, políticas de sanções, de estrangulamento econômico do país, e o Biden ele dá indicativos de reversão dessa política. Então, um primeiro indicativo é uma declaração em maio de 2021 de que o governo dos Estados Unidos apoia uma solução negociada para a crise, e um mês depois um comunicado conjunto dos Estados Unidos e da União Europeia dizendo que a solução para a crise na Venezuela deve vir da própria população venezuelana. E aí, nesse ano de 2021, também acontece uma aproximação da União Europeia com a Venezuela, com o envio de uma missão técnica para avaliar as condições para as eleições e, por fim, o envio de uma missão de observação para as eleições que aconteceram em dezembro, uma coisa que não acontecia há 15 anos. Então, existe uma aproximação da União Europeia com relação à Venezuela e uma legitimação dos processos eleitorais lá. E, além disso, o governo do Maduro e a oposição voltam a sentar numa mesa de diálogo, coisa que tinha sido suspensa. Enfim, haviam ocorrido negociações em Oslo, na Noruega, mas que estavam suspensas. E, em 2021, essas negociações voltam a acontecer, agora na Cidade do México, com mediação da Noruega. Elas acontecem entre agosto e setembro, mas em outubro elas são suspensas porque um empresário colombiano ligado ao governo do Nicolás Maduro, o Alex Saab, ele é preso e o governo do Nicolás Maduro diz que isso é um impeditivo para que se continuem as negociações com a oposição. Mas, de qualquer forma, elas começaram a acontecer
E aí, em novembro, acontecem essas eleições regionais que eu estava mencionando, com a presença de observadores da ONU e da União Europeia, o que é um marco na história venezuelana. A vitória, majoritariamente, vai para os candidatos do PSUV, e nessas eleições a Mesa de Unidade Democrática volta a concorrer e participar das eleições, abandonando aquela estratégia de boicote que ela vinha adotando. E um caso interessante dessas eleições, que também demonstra talvez um caminho de saída para a crise venezuelana, foi que no estado de Barinas, que é o estado natal do Chávez e que foi tradicionalmente controlado pela família Chávez, houve a organização de um segundo pleito, porque o primeiro foi anulado pela justiça, e nesse segundo pleito um candidato da oposição venceu o candidato chavista. Então, e isso foi reconhecido pelo governo do Nicolás Maduro. Então, isso também é um indicativo de que a oposição venceu e essa vitória foi reconhecida pelo governo do Maduro. E já chegando agora em 2022, como que está a situação hoje, um caminho possível de solução para a Venezuela, ele continua no radar futuro do país, com um novo fator que acontece nesse ano e que, enfim, acho que vai marcar no longo prazo as relações internacionais e o sistema internacional como um todo, que é a guerra na Ucrânia, né? Então, depois da emergência da invasão russa ao território ucraniano em fevereiro, os Estados Unidos mandam uma delegação para conversar com Nicolás Maduro, coisa que não acontecia. Então, essa primeira delegação, uma primeira visita é feita em março e uma segunda é feita agora em junho. E essa também é um marco de aproximação do governo dos Estados Unidos com a Venezuela e é uma tentativa de fortalecer um caminho de diálogo e de negociações entre o governo e a oposição para talvez encontrar soluções para a crise na Venezuela. Enfim, isso tem explicações, óbvio, geoestratégicas, né? Os Estados Unidos ele precisa de novos fornecedores para o petróleo, mas também indica que os Estados Unidos apoia uma solução negociada e que incentiva o diálogo entre oposição e governo na Venezuela, né? Bom, já que a gente está falando de atores internacionais, eu queria te pedir para comentar um pouco sobre essas relações da Venezuela com a América Latina e principalmente com o Brasil, né? Como que esses países têm se posicionado. A gente viu recentemente uma tentativa de reaproximação da Venezuela com a Argentina, enquanto o Brasil continua isolando e diminuindo essas relações o máximo possível. Então, se você puder comentar um pouco, até porque a gente tem a suspensão da Venezuela do Mercosul em 2016, né? A Venezuela saiu da OEA também, então a gente tem um isolacionismo também dentro de organizações internacionais regionais importantes. Queria que você traçasse um panorama dessas relações com os vizinhos aqui, latinos. Então, sobre o Brasil, é um pouco triste pensar que aquela estratégia extrema de isolacionismo da Venezuela, adotada pelo Trump e copiada pelo Jair Bolsonaro, ela se mantém, mesmo o Trump tendo ido embora. O Bolsonaro ele continua naquela estratégia de isolar a Venezuela e não se colocar como um país que poderia ajudar nessa mediação que está acontecendo e que, enfim, o Brasil, pela sua posição na região, né, ele seria naturalmente um país que deveria assumir um papel de mediador de conflitos, enfim, ter uma política externa ativa na região. E esse papel hoje em grande parte assumido pelo México, que é sede dessas negociações e que se apresenta como um ator que pode mediar e buscar soluções para a crise na Venezuela, né? E o Brasil ele acaba permanecendo com essa postura de isolar o país e condenar toda ação feita pelo Nicolás Maduro, sem se colocar como um país que poderia mediar a crise, né? Então, é triste falar isso, né, e perceber que a política externa brasileira no governo do Jair Bolsonaro, ela perdeu toda a capacidade de ser um mediador para crises regionais, né, que a gente espera que isso se reverta a partir do próximo governo.
E o Brasil ele acaba ficando isolado também na região, porque com a eleição de novos governos na Argentina, no Chile, na Colômbia, na Bolívia, esses diversos governos eles passam a adotar posições que vão nesse sentido de apoiar a Venezuela para conseguir uma solução negociada para a crise, uma solução de diálogo, ou pelo menos facilitar um diálogo entre a oposição e o governo. Então, por exemplo, o Boric, no Chile, declarou que foi um erro excluir a Venezuela da Cúpula das Américas que aconteceu em junho de 2022. O Petro, na Colômbia, anunciou, enfim, quando ele foi eleito, Maduro parabenizou ele e aí eles conversaram por telefone dizendo que iam retomar as relações que estavam rompidas desde quando o Guaidó se autoproclamou presidente. E também, acho que semana passada teve um encontro entre o chanceler venezuelano e o futuro chanceler colombiano, em que eles reafirmaram a vontade de retomar essas relações e, enfim, fazer ações na fronteira para retomar relações e melhorar as relações entre esses dois países que são vizinhos. E também a Argentina, foi essa semana também, se eu não me engano, o embaixador argentino entregou suas credenciais para o Nicolás Maduro, depois de 7 anos sem um embaixador argentino na Venezuela. Então, esses países, essas ações, elas são indicativas de como os países da região também estão se movendo no sentido de apoiar, enfim, deixar de isolar a Venezuela e atuar como, enfim, atores que podem ser mediadores de uma solução negociada para a crise ou que deixem de isolar a Venezuela e, enfim, melhorem as condições que os venezuelanos enfrentam no país, né? Então, e o Brasil, nesse contexto, fica para trás, fica muito para trás, continuando com a política isolacionista que já não solucionou a crise no início e continua sem solucionar agora, né? Thaís, pelo que você falou, né, você narrou, eu diria assim, a ascensão e queda do Juan Guaidó, né, e, num certo sentido, como agora você complementou, mostrando como os outros países da região, à exceção do Brasil, estão dando reconhecimento ao governo, buscando caminhos, né, para solucionar a questão, mais colaborativos, incluindo, ouvindo, etc. Mas me parece que, enfim, eu queria que você contasse, tem uma questão recente de uma corte na Inglaterra, não é isso? Uma corte no Reino Unido, dando ganho de causa ou reconhecendo a autoridade do Juan Guaidó e impedindo que o Maduro tenha acesso, né, a reservas de ouro da Inglaterra no valor de $1 bilhão. Que história é essa e que posicionamento é esse, né, de uma corte no Reino Unido reconhecendo, enfim, como a gente explica isso? Então, Geraldo, recentemente, eu acho que esse mês, essa corte do Reino Unido, ela reafirmou a decisão que tinha feito eu acho que foi em 2021, sobre o Guaidó ser o responsável por essas reservas. Então, a Venezuela, ela tem, o Estado venezuelano, tem reservas nesse banco inglês e essa corte inglesa disse que essas reservas, elas são controladas pelo Banco Central, que foi indicado pelo Juan Guaidó. Então, o Maduro, ele não pode, o governo, de fato, da Venezuela, que é o governo do Nicolás Maduro, não pode usar essas reservas internacionais e, recentemente, essa decisão foi reafirmada pela corte inglesa. Então, ainda que o Juan Guaidó esteja cada vez menos legitimado, enfim, não tenha nenhuma legitimidade dentro da Venezuela, tanto pela população quanto pelas Forças Armadas, quanto por boa parte da oposição, e também que alguns países já não considerem ele presidente. Então, depois que ele perdeu o cargo, a União Europeia passou a se referir a ele como membro importante da oposição, ou membro destacado da oposição, alguma coisa assim, não se referiu mais a ele como presidente. Ainda existem algumas decisões que continuam dando legitimidade para ele, que é o caso dessa decisão dessa corte inglesa que deu o controle ao Banco Central indicado por ele dessas reservas, o que é um absurdo, né? Enfim, um roubo de reservas de um país por uma pessoa que se autodeclarou e que não tem legitimidade nenhuma, né? Então, no mínimo curioso essa decisão. E você sabe de o governo tem se manifestado? Vão processar o
a Inglaterra, porque isso pode virar um caso de direito internacional público, levar para a Haia, ou enfim. Com certeza. O governo disse que ia recorrer da decisão, mas eu não acompanhei com mais detalhes além disso, dessa declaração deles de que eles iriam recorrer à decisão. Voltando um pouco para a situação corrente, né? Eu ouvi você narrando essas novas eleições e a nova Assembleia, etc. Mas tudo isso se deu num contexto de pandemia, né? Então acho que esse é um fator conjuntural importante, e outro fator importante a partir do ano passado é a crise na Ucrânia e a elevada dos preços do petróleo, né? Então o que tem acontecido com a economia venezuelana? Enfim, a posição do governo se fortaleceu com o aumento dos preços do petróleo? Estão sofrendo sanções? Como é que está a posição do Maduro hoje? Sim, a posição depois da invasão russa na Ucrânia e o aumento do preço do petróleo, a economia venezuelana é com certeza beneficiada, né? Inclusive, depois daquela primeira visita da delegação dos Estados Unidos ao Maduro, foi anunciado flexibilização de sanções para a negociação entre a Chevron, eu acho, enfim, as negociações entre uma empresa estadunidense de petróleo e a PDVSA. Então, existe perspectivas da economia venezuelana voltar a produzir e fornecer petróleo para outros países, e isso com certeza ajuda na economia venezuelana, que é fortemente dependente desse tipo de insumo. Então, nesse sentido, a economia venezuelana é beneficiada pelo aumento do preço do petróleo, e também acontece na Venezuela um processo, enfim, eu não sou especialista aqui em economia, mas se observa que há um processo de utilização do dólar na economia e um controle relativo da situação de hiperinflação que o país vive, né? Então, esses acontecimentos apontam para uma perspectiva de melhora da economia venezuelana, com certeza. Deixando um pouco o discurso panfletário, mas eu queria te pedir para a gente, ou para você elaborar uma leitura sobre que tipo de democracia é a Venezuela, né? O quanto dessas críticas se sustentam, o quanto elas extrapolam o limite, e voltar um pouco mais a essa questão dos cidadãos, porque aí volta para o ponto que eu te falei, a gente tem uma leitura muito enviesada, né, e poucas informações sobre realmente como a população tem se posicionado, que tipos de direitos se há de fato uma concentração maior de poder e de que forma a população tem sido penalizada, porque antes da guerra da Ucrânia o maior grupo de refugiados eram os venezuelanos, né? Então essa grande número de mais de 3,5 milhões de venezuelanos deixaram o país nessa última década, em ter sido acolhidos minimamente pelo Brasil, mas Colômbia é o principal país que recebe refugiados, já um número que ultrapassou o número de refugiados sírios, né? Então há uma crise humanitária posta, muito evidente, né? E aí, para além da questão política, como fica a situação das pessoas e que perspectiva a gente tem de imaginar um futuro para a população venezuelana dentro desse contexto? Então, falar sobre democracia na Venezuela é sempre delicado, né? Porque é um assunto que envolve paixões e que envolve discursos inflamados e que não tem uma resposta simples, não tem uma resposta direta. Não posso dizer a Venezuela é uma democracia ou a Venezuela é uma ditadura, nenhum dos dois. A Venezuela é um país que apresenta uma deterioração democrática. Então, existem ações tanto do governo Nicolás Maduro quanto da oposição que indicam uma deterioração da qualidade da democracia no país. Então, eu respondendo a tua pergunta, eu acho que é um país que
não é democrático, porque existem indicativos de que os processos eleitorais não seguem todas as regras que uma democracia deveria seguir, mas também não é uma ditadura, porque existem processos eleitorais que, ainda que não funcionem de forma ideal, estão ali, estão funcionando, e existem atitudes, tanto do governo quanto da oposição, de boicotar esses processos ou não levar esses processos da forma como deveriam ser levados, mas também existem iniciativas de ambos os lados no sentido de retomar a qualidade da democracia na Venezuela. Então, essa seria a minha resposta. E no sentido de qual o impacto disso para as condições de vida na Venezuela, a gente vê que a principal vítima de toda essa crise institucional que eu narrei aqui é a população venezuelana, né, que passa a enfrentar condições de desabastecimento, de apagões, enfim, na crise de Covid-19 também falta de acesso à água, que é um básico para a saúde. Então, a população venezuelana ela acaba sendo a principal vítima dessas instabilidades institucionais que a Venezuela vive, e como principal demonstrativo dessa crise é a crise migratória que tu estava comentando, em que se tornou a principal crise de refugiados e imigrantes no mundo, né, com mais de 5,4 milhões de refugiados venezuelanos espalhados pelo mundo. Então, esse é o principal indicativo de como a crise na Venezuela tem impacto na vida da população. Com certeza, os militares eles estão no poder e eles não querem deixar de estar no poder, né? Então, enfim, a instituição militar ela tá suscetível a todo tipo de corrupção, e isso de fato acontece. Enfim, não tenho fatos agora para trazer, mas eles acontecem na Venezuela, assim como, né, a corrupção no sistema capitalista ela existe. Então, na Venezuela ela existe também, e os militares venezuelanos eles querem continuar com o poder e o status que eles adquiriram ao longo do tempo, né? Então, isso com certeza existe. É difícil fazer, né, aquela pergunta difícil sobre se é uma democracia ou não. Realmente é difícil a gente chegar numa resposta objetiva e direta, e principalmente porque, assim, por um lado, se você tem Estados Unidos sendo contra, você já tende a ficar a favor, né? Então já falou, opa, vamos lá. Por outro lado, se você tem milico apoiando, você já tende a ficar contra, né? Então, assim, se tem milico junto, geralmente boa coisa não é, principalmente na América Latina, mas em vários, né, acho que em todos os lugares. Então, assim, já levanta uma certa suspeita sobre que tipo de democracia é essa que precisa de um apoio tão fundamental dos militares para se manter, né? Por outro lado, por que há esse interesse tão grande em derrubá-lo? E aí essa é a minha pergunta para você. Por que esse interesse tão grande em derrubá-lo? Eu gosto que lógico, ela tá aqui pra quê? Com as perguntas facinhas. Eu acho que o interesse, enfim, estamos num sistema capitalista, então interesses econômicos existem e eles explicam grande parte das coisas que acontecem. Então, a Venezuela é o país com maiores reservas de petróleo do mundo. Então, isso é óbvio que vão ter interesses para manter o Maduro do poder e tirar o Maduro do poder à medida de quem se beneficia com ele estando ou não no poder. Então, eu acho que isso explica ele estar lá, explica os militares continuarem apoiando ele, porque os militares eles estão dentro desse sistema de exploração do petróleo venezuelano, ainda que nos últimos anos isso tenha perdido capacidade de dar retorno, mas de qualquer jeito eles estão ali controlando a máquina. E o Maduro vai continuar ali enquanto existirem esses interesses de manter ele ali. E acho que no limite é uma disputa de elites, né? Tem uma elite que foi removida do poder, que historicamente, essa elite venezuelana que passava férias na Flórida, como a Carol estava dizendo e tal, que foi removida do poder e se sente ressentida, né? Enfim, quer seu lugar de volta. Enfim. É a elite conectada, global, que faz pressão nos governos estrangeiros. Acho que a explicação também passa um pouco por isso também, né?
Tem algum texto saindo? O que mais você conta do seu trabalho aí pra gente? Tem um texto saindo agora na próxima edição do Boletim OPSA. No OPSA a gente faz boletins a cada 3 meses, assim, que a gente reúne, enfim, análises dos pesquisadores sobre temas da política sul-americana, e no próximo boletim vai ter um artigo meu falando sobre essa normalidade da crise na Venezuela e como esse é o padrão da política nos últimos anos e perspectivas que poderiam apontar para a solução dessa situação que hoje o país enfrenta. Então, na próxima edição vai estar disponível para todo mundo. Mas não quero cobrar o texto. Então, não quero cobrar o texto que não spoiler. Pô, que perspectivas de solução são essas? Eu acho que, assim, a partir da saída do Trump do governo dos Estados Unidos e a chegada do Biden, a atuação da União Europeia em se disponibilizar a acompanhar as eleições e também a abertura do Nicolás Maduro em permitir essa aproximação, a volta do diálogo entre oposição e governo, que apesar de ter sido suspensa em outubro do ano passado, já está prevista para ser retomada em agosto, segundo anúncios. E também a política regional sul-americana de abandonar essa posição de isolar a Venezuela e de buscar conversas com o governo, todos esses são indicativos de que talvez a longa crise na Venezuela pudesse chegar ao fim, no sentido de haver diálogo e haver participação volta da participação da oposição nos processos democráticos e respeito aos resultados das urnas. Mas eu sei também que esses são indicativos que talvez não tenham efeito prático de curto, médio prazo na vida dos venezuelanos, porque é uma situação política que depende muito desses interesses que a gente estava falando anteriormente, que eles não vão deixar de existir. A gente pode esperar que essas negociações e que essas conversas melhorem de alguma forma as condições de vida da população da Venezuela, mas a crise também tem raízes mais profundas que eu não sei se teriam soluções a curto, médio prazo. Mas, enfim, eu exploro algumas coisas dessas no artigo e acho que a Venezuela eu gosto de estudar a Venezuela porque é isso, né? É uma crise, mas também são análises que a gente pode traçar futuros diferentes para a situação venezuelana e ter esperança de que um dia a gente não se refira mais à Venezuela como esse país de crise, esse país de tantos problemas sociais que hoje ele enfrenta, né? Então a gente tem isso como perspectiva também. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.